e eu fico muito ansioso todo encontro nosso, porque cada vez tem sido mais interessante. Hoje a gente tem Luiz Felipe, vai fazer uma apresentação do texto de Coríntios, ele vai explicar melhor. Ele é formado em grego pela Universidade Federal Fluminense, e ele também pode, se quiser, enfim, apresentar um pouco melhor suas credenciais. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Me apresentar primeiro, né? O Delcide falou que eu, né, sou formado em letras pela UF, né? Fiz português e grego e trabalho, bom, sou professor na área tanto de português, tanto de grego, né? Grego clássico bíblico. E desde quando eu me formei em 2017, e tem alguns alunos que têm interesse ou da teologia ou da filosofia, que têm esse interesse em aprender o grego. E tanto que esse meu texto que eu vou apresentar hoje é um trabalho, vamos dizer assim, a quatro mãos, né? É um trabalho que eu faço junto com um aluno, que já é meu aluno, já um dos meus primeiros alunos, talvez aí desde 2018, que ele já tinha estudado grego antes, e então a gente está com um projeto, né, mais dele, né, no caso, de ler e traduzir o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo. Então, a gente já começou com Romanos, já lemos e traduzimos, e fizemos 1 Coríntios, e agora estamos na metade, chegando na metade aí de 2 Coríntios. Então, é um trabalho que a gente faz como aula, assim, a gente pega o texto grego, vai traduzindo, de vez em quando a gente pega outras, né, fontes, outras bíblias, né, para poder ver como é que está a tradução, que obviamente não é uma coisa assim, traduzir não é só passar para o papel, tal, passar para o digitar, então tem toda muitas vezes conhecimento histórico, teórico, né, para poder justamente usar a palavra correta, todo um conhecimento que vai muito além de só ser gramatical, né? Hoje em dia a tradução já, pelo menos na UF, quando eu estava saindo da faculdade, ela já estava como matéria optativa dentro do curso. E, então, já para você ver que a tradução hoje já está tendo aí um destaque, pelo menos, né, aqui na UF, no curso de letras. Então, exatamente esse projeto que eu apresentar para vocês, aqui no caso, eu peguei o capítulo 5 de 1 a 10, eu não sei se é muito ou se é pouco. A minha ideia seria apresentar 5 versículos, mas eu pensei que 5 versículos podia ficar muito pouco para 1 hora. Embora, quando você vai pegando, destrinchando e comparando com outras traduções, vai dar mais de 1 hora. Então, para não ficar com essa pulga atrás da orelha, eu preferi pegar pelo menos 10. Se acontecer, de repente, de passar da hora, enfim, vocês não me avisam aí, porque eu não vou controlar o tempo, né? Então, vocês me avisam, olha, deu mais de 1 hora, ou, enfim, eu não sei como é que até o Delcide também, as perguntas podem ser feitas no meio ou depois que terminam a apresentação, como é que normalmente... Luiz, a gente tem feito intervenções durante a própria apresentação, para não perder, às vezes, a explicação que você já está fazendo naquele momento, a gente já aproveita e participa. Então, perfeito. Deixa eu ver se eu consigo só dar um zoom aqui. As fontes do grego no Word ou na internet, ela fica muito menor que as letras latinas, né? Então, muitas vezes eu tenho que colocar tamanho 12, 14, 12 não, 14, 16, para ela ficar pelo menos um tamanho assim considerável para quem for ler pela internet. Mas aqui eu deixei o tamanho 14 e dei um zoom. Então, eu preparei aqui o material do jeito conforme eu vou dando a aula mesmo, né? Colocando no Google Docs, eu gosto de colocar aqui que fica bem fácil para poder editar, se de repente precisar colocar alguma coisa, enfim. E é uma forma que eu tenho usado. Bom, para esse trabalho, o que eu fiz? Eu peguei os 10 versículos, fui fazendo análise de cada palavra, né? Análise morfológica, e, coloquei a minha tradução, a tradução que eu fiz junto com o meu aluno. Lógico que algumas coisas eu tive que mudar, porque quando a gente vai fazendo em aula, muitas vezes a gente acaba que uma coisa ali coloca, depois quando a gente passa para ler pela uma segunda, terceira vez, algumas adaptações a gente vai fazendo. Lógico que não quer dizer que não há, de repente, que mudar alguma coisa.
E para comparar, eu peguei 3 traduções, né? A Bíblia de Jerusalém, que é bem conceituada no meio religioso, uma Bíblia de uma editora católica, mas é muito usada tanto por católicos e evangélicos. A Ferreira de Almeida, se eu não me engano, só não coloquei aqui a versão, mas é a Revista e Atualizada que eu usei, e o Frederico Lourenço, que de um tempo para cá tem chamado muita atenção, porque, bom, foi o primeiro a traduzir direto, né? Pelo menos pelo menos é o que a traduzir direto do grego para o português. E justamente comparar com a tradução que eu e o meu aluno Moisés fizemos ao longo desse tempo. O primeiro versículo começa assim: Oidamega hot eam re epigés remon oikia tu iskenos catalite oikodemen ekteu erromen oikia arrero oioton aionion entois uranóis. Bom, a tradução que nós colocamos é o seguinte: pois sabemos que, se a nossa casa terrena do tabernáculo for destruída, temos de Deus uma construção, casa terrena não feita por mãos nos céus. Bom, aí fazendo a análise, a gente tem aqui, né, o oidame, que é um verbo no perfeito, indicativo, né? Então, sabemos, aparece várias conjunções, como o ga, o que é pois, o hot, o que, e o ean, que é uma condicional se. Vai aparecer aqui o ré, que é o artigo nominativo feminino singular, que, bom, normalmente trazido como o nosso a, e temos o epigeios, né? Que essa palavra aqui, ela vai ser formada pela preposição epi, né? No caso, há uma junção com a palavra ge, e a terminação ius, né? E essa palavra é a palavra usada como terrenas ou terrestre. Remon, pronome possessivo, genitivo da primeira pessoa do plural, né, como nossa. Oikia, substantivo nominativo feminino singular, a palavra casa. E o tu, que vai concordar com esquinos, né, que é o genitivo, né, que é a palavra para tabernáculo, tenda. E o verbo catalito, que está no verbo na origem subjuntivo, na voz passiva, na terceira pessoa do singular. Bom, aqui do outro lado eu coloquei as outras palavras, como o ecodomer, que significa a palavra que está no acusativo, que significa construção, prédio, edifício. O ek, que é uma conjunção que aparece com genitivo, que significa algo que tá indo para fora, né, sentido de fora, e ele acompanha, no caso, o substantivo teu, né, no genitivo, que significa a palavra Deus. E o verbo erromen, que está no presente, na primeira pessoa do singular, que é temos. A palavra oikia, que está no acusativo, que é casa, e aqui ele coloca uma outra junção, que é a palavra arreropoieton, né? Que significa não feita por mãos, né? Que tendo ele juntou, teoricamente, aqui duas palavras mais o prefixo a, né? Que seria uma negação, e juntou essa e construiu uma nova, para a gente, né, que a gente não tem uma palavra para traduzir, né, talvez uma palavra, um vocábulo único, né, no caso, e no caso a gente acaba traduzindo como não feita por mãos. E por fim, o aionio, que é um adjetivo que concorda com casa, que é eterna, e a preposição em, que dá a ideia de localização, né, que vai concordar aqui com Uranus, nos céus. Bom, a análise morfológica ela é bem tranquila de fazer, é só um trabalho extenso de pegar palavra por palavra, mas o grande detalhe é como que as outras publicações trabalham com como que eles entendem, né? Às vezes algumas coisinhas mudam um pouquinho, às vezes a ordem pode até mudar um pouquinho o significado, assim, né? É o que eu percebi. Bom, aqui foi a minha tradução, né? Pois sabemos que se a nossa casa terrena do tabernáculo for destruída, temos de Deus uma construção, casa eterna não feita por mãos nos céus, né? Então, a Bíblia de Jerusalém já colocou assim: sabemos,
com efeito que, se a nossa morada celeste, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Aí a Ferreira de Almeida já colocou da seguinte forma: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E o Frederico Lourenço colocou da seguinte maneira: sabemos que, se a morada terrestre, a nossa tenda, for destruída, temos um edifício de Deus, morada eterna, morada eterna nos céus, que não foi construída por mãos humanas. Bom, nesse pedaço aqui, tem uma diferença muito interessante que eu achei de observar, é essa parte aqui do genitivo, né? Quando ele coloca aqui, vou voltar para cá, quando ele coloca aqui, né? Esse ecteu, temos de Deus, ou seja, algo que está indo para fora, né? A observação que eu fiz, né, pelo menos nesse versículo aqui, foi o que mais me chamou a atenção, pelo menos que eu vi uma diferença do Frederico Lourenço para a Ferreira de Almeida, quando ele fala que temos de Deus um edifício. Beleza. Né? É algo que vem de Deus. Né? Aqui ele coloca, temos um edifício de Deus. Então, para dar uma ideia mais de um adjunto, né? Meio que é o edifício que é de Deus. Não fica muito, pelo menos aqui nesse pedaço, que é algo que vem de Deus, como ficou na Ferreira de Almeida, como ficou também, claro, a Bíblia de Jerusalém já coloca ele separado, né, obra de Deus, e eu tentei colocar justamente essa parte que eu achei mais interessante, que é temos de Deus, algo que vem de Deus. Até pensei depois em destrinchar, né, temos uma construção que vem de Deus, alguma coisa desse tipo, mas eu também fiquei com receio de ficar muito longo. Mas foi a primeira coisa que eu percebi, né, essa parte assim, que seria uma adjunta adverbial, como que muitas vezes cada tradução vai colocando de uma maneira e muitas vezes elas acabam, vamos dizer assim, que dando um outro sentido. Bom, o versículo 2, ele começa assim, né? Caigar en tuto estanazome to oiketerium remon to ex urano ependinastai epipontuntes. Bom, ele ainda é uma continuação ainda do versículo anterior. Então, temos aqui o cai, que é a conjunção e, o ga, que é a conjunção pois, uma conclusiva. Esse em é uma preposição que acompanha dativo, então ele vai acompanhar aqui o tudo, que é um pronome demonstrativo, que está no dativo. O estenazome, que aqui também é uma outra situação também, que me deixou muita... a questão de qual palavra colocar, né? Porque essa palavra aqui, não sei se quem estuda pelo grego, já estudou grego pelo Atenase, essa palavra aparece logo no primeiro, né? Que é o verbo gemer, né? Gemer no caso de sofrimento. E realmente no dicionário também está esse sentido. Mas também, quando o dicionário que eu fui usar, ele também coloca como suspirar, né? Esse gemer não como dor, mas como um alívio, né? E exatamente é a ideia, né? Porque as outras traduções que eu peguei, e até no início também, quando eu coloquei junto com o meu aluno, a gente viu que seria gemer, né? Só que, mas é uma ideia de alegria, de alívio, ou seria uma dor, né? Até pelo sentido que vem depois. E foi uma troca que eu fiz, né? Tanto que eu coloquei gememos, que é o que esse verbo tem, mas entre parênteses a palavra suspiramos, né? O que é mais no sentido também de um alívio, né? Então, esse aqui foi uma das observações que eu fiz nesse versículo. Aí temos o to, que é um artigo neutro, né? Nesse caso aqui está no acusativo, acompanhando a palavra oiketério, que é a palavra para morada, que também está no acusativo, neutro singular.
O pronome remon, que aqui, no caso, eu coloquei como nossa. Também temos aqui o outro, de novo, o artigo neutro, né? No caso aqui também o to. E aqui temos a preposição ex, né? Que ela aqui, no caso, por ela estar sendo seguida de uma vogal, né? Ela virou ex, né? Com si, né? Mas ela é, teoricamente, o ec mesmo, com capa, né? Só uma mudança. Então, ela também acompanha o genitivo e acompanha a palavra céus. O verbo empetinastai eu coloquei como ser revestido. Aqui também tem uma junção, né, de várias palavras, como o epi, o en, o di e a terminação sastai, né? Então, aqui eu coloquei como ser revestido. E o particípio presente epitontes, né, que eu traduzi aqui como desejando. E a tradução que eu coloquei foi: pois também nisto suspiramos, desejando ser revestido da nossa morada que vem do céu. Bom, a Bíblia de Jerusalém colocou da seguinte forma: tanto assim que gememos pelo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. A Ferreira de Almeida colocou da seguinte forma: é por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. E o Federico Lourenço, pois nessa tenda gememos, desejando nos revestir com a habitação do céu. Então, assim, uma diferença bem considerável assim da tradução que eu fiz para eu e meu aluno fizemos para as outras foi colocar esse verbo suspirar em vez de gemer. Então, eu até fiquei muito inseguro, né, de colocar, porque eu falei, as outras três, né, colocaram gememos, né, e eu coloquei suspiramos. E durante a semana, eu fazendo aqui, dando uma olhada em outras traduções, né, eu peguei aqui, eu tenho uma Bíblia TEB, embora eu não coloquei aqui para o trabalho, ele coloca o verbo suspirar também. Então foi até assim, não, é uma questão bem... sempre quando coloca assim, uma coisa que está fora das outras, dá uma certa insegurança. Pô, mas será que eu estou traduzindo certo? Será que está indo... E, de fato, eu tinha entendido como suspiramos e depois a TEB colocou essa mesma tradução. Então, ficou também, vamos dizer assim, bateu com o que eu pensei. Sim. Aí aqui, no caso, já o versículo 3, né? Aqui também o versículo também bem tranquilo, não muita diferença, né? Como assim, foi mais fácil de analisar, que é o Eigekai Endi Samenoi, o Gimenoi, Eretessometa. Bom, aí o ei é uma conjunção condicional si, esse ge é uma partícula, então ele pode ser de fato, ao menos, né? Também pode ser omitida, já que não é mais uma partícula de reforço. O kai, que é a conjunção e, ou também, né? Uma ideia de soma. O particípio edissamenoi é o verbo auristo, particípio na voz média. Aqui eu traduzi como está revestido. O advérbio não, né? Gimenoi, que é o adjetivo, né? Masculino plural, no caso eu traduzi aqui como nus, né? O reuretessômeta é o verbo que está no futuro passivo, né? Então, seremos encontrados. E a tradução que eu coloquei foi o seguinte: se de fato, ao estar vestidos, não somos encontrados nus. Aqui as outras traduções, né? A Jerusalém colocou da seguinte maneira: o que será possível se formos encontrados vestidos e não nus? A Ferreira de Almeida, ela vai colocar: se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. E o Federico Lourenço traduziu que se é que seremos encontrados vestidos e não nus. Então, aqui do Federico Lourenço eu achei bem... desentoou um pouco,
se é que, né? Não, achei que ficou um pouquinho diferente, mas, pelo menos essa primeira parte, né? Mas o final, vestidos e não nus, realmente manteve para todo mundo. Luiz, eu só fiquei pensando aqui, acho que duas palavrinhas aí. No versículo 2, aparece ependuno, né? Que foi traduzido, você traduziu como revestido, né? Mas o Lourenço e Sim, a Almeida e a Bíblia de Jerusalém traduziram como revestidos, né? Deixa eu só confirmar aqui. isso. Pronto. Isso. Deixa eu ver aqui. Isso. Que é isso aí, ser revestido, exatamente. Aí, vamos para a comparação aí de novo, só para eu ver um negócio. Isso. Desejando ser revestido, certo? Aí a Jerusalém, como ficou mesmo? A Jerusalém colocou por cima da nossa, gememos pelo ardente de revestir. Ele coloca revestir. Revestir, Então, ele vai colocar por cima da nossa morada. sim. Aí o Lourenço... Então, É porque é o mesmo verbo, só que deixa eu ver, revestido, todo mundo colocou revestido aí, né? isso. Mas eu também isso ficou na minha cabeça. Por que ela colocou por cima, né? Porque também o verbo vestir pode ser colocar por cima, né? Então, ele quis aproveitar essa parte, né? Sim, Revestir por cima. sim. Aí no versículo 3, que você estava tratando agora, apareceu revestido de novo, não é? Deixa eu ver como é que ficaram a comparação aí. Sim, aparece de novo. No caso, está vestido, Agora é sim. vestido, exatamente, que agora o Isso. verbo o verbo só como que é? O verbo em duo, né? Isso. Tá certo, é isso. Era só para porque tem um trocadilho aí, né? Está revestido e Tem, vestido. exatamente. Ele vai usar várias vezes isso ao longo esses verbos. Né? Outro verbo também ele vai usar como fora, está presente, está ausente, né? Ao longo do texto. Então, ele vai usar isso várias vezes. Mas a Jerusalém aqui também colocou se de fato está vestido, se formos encontrados vestidos. Ferreira de Almeida também estando vestido. E Frederico Lourenço também ele vai seremos encontrados vestidos e não nus. Teoricamente, assim, essa parte eles não foram tão diferentes. Bom, o versículo 4, no caso, começa assim, né? Caiga, roi, ontes ento, skele estenazomi, barúmenoi, efron o telomen, equidasastai, além de sastai, rina, cataponte, tenoten, ripontes, zoes. Bom, aqui também vai ter também alguns jogos de trocadilhos também, de palavras também, principalmente com ek e com end, também vai entrar aqui. Então, cai, conjunção e, gar, pois, o roi está aqui acompanhando o ontes, né, que ambos, no caso, o roi artigo, o ontes, é um participio do verbo emi, nominativo masculino plural. Aqui eu coloquei como os que estão, né? Aliás, estamos, né? Se coloca aqui na primeira pessoa até pela construção do texto. Esse em é preposição que acompanha o to, skene, que significa tabernáculo, né, que é dativo neutro singular. Aqui que já começa também a ter um jogo de palavra com esse verbo, ekdisastai, né, que é o verbo a origem infinitiva na voz média. Aqui eu traduzi como ser despidos, né, porque por causa desse ek, que é a ideia de algo que vai para fora. Bom, alá, que é a conjunção mais, né, a adversativa. O emptisastai, que é aqui ser
revestido, aqui vai aparecer de novo, eu mantive essa ideia de ser revestido, né? Então, ele é formado aqui por esse ep de sobre, né? E esse em, que é por cima. Então, talvez assim, por isso que eu imagino que a Jerusalém tenha colocado ser revestido por cima, meio esticando um pouco, né, a construção, talvez para manter essas duas ideias. O rina, que é uma conjunção final, né, aqui eu usei o para quê, e o cataponte, que é um verbo na voz passiva, subjuntivo, né, no caso aqui, como ser absorvido, né. O tó, o artigo nominativo neutro singular, concordando aqui com tineton, que é o que eu traduzi aqui como mortal. Bom, e aqui embaixo, o ripó, uma preposição que acompanha o dativo, que é o por, né? Então, ela vai acompanhar aqui o tes, genitivo singular, acompanhando aqui os os, que significa aqui, no caso, vida. Bom, aqui, de novo, vai aparecer o verbo stenazome, que é o verbo que eu coloquei aqui como suspirar. O barúmenoi, que é um particípio presente, nominativo masculino plural. Aqui eu traduzi como estando sobrecarregados, né? Deixa eu só baixar aqui. Bom, o F, que é o epi, que vai acompanhar dativo, aqui no caso vai acompanhar aqui o pronome relativo, né? Aqui eu acabei traduzindo como porquê, juntando isso tudo, né? Aí temos aqui o advérbio u, que é o não, e o telome, que é um verbo presente, que indicativo na voz ativa, que eu traduzi aqui como queremos. Esse pedaço aqui foi um pouquinho difícil assim, né? Como tem muitos, às vezes, particípios infinitivos, então é sempre muito, vamos dizer assim, a tradução fica para realmente manter um texto mais leve, não ficar com muitos gerúndios, sempre tendo um verbo, e às vezes fica um pouco, vamos dizer assim, truncado. Então, foi um trecho que foi muito difícil, sim, teve um pouquinho de trabalho para traduzir. Bom, aqui eu traduzi da seguinte maneira: pois também nós, que estamos no tabernáculo, suspiramos sobrecarregados, porque não queremos despir-nos, mas revestir-nos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Bom, a Jerusalém colocou assim: pois nós que estamos nesta tenda, gememos acabrunhados, que eu achei interessante esse verbo de ter colocado acabrunhado, desculpa, essa palavra, acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. A Ferreira de Almeida já colocou o seguinte: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E o Frederico Lourenço colocou aqui: e nós, estando na tenda, gememos, sobrecarregados, porque não queremos estar despidos, mas sim vestido, para que o mortal em nós seja engolido pela vida. Bom, aqui, de novo, né, essa questão também do verbo gemer ou verbo suspirar, aqui também eu preferi manter esse verbo ainda, né? Achei para manter coerência com o que estava antes, embora isso foi uma outra coisa quando eu peguei para analisar, quando ele fala a palavra sobrecarregado, de repente você não poderia mudar, realmente é uma dúvida que eu tenho, que é essa questão do suspirar sobrecarregados. Bom, a outra diferença aqui também, talvez assim, mais de troca de palavras, talvez, mas manteve o mesmo sentido, a Jerusalém mantém, né, o revestir a outra por cima, né? Ela mantém esse revestir aqui, né? Ser revestido, ela coloca revestir a outra por cima, então ela mantém um pouco manter essa coerência. Bom, a minha dificuldade nesse trecho aqui em específico foi
justamente construir esse pedaço aqui, né, foi com esse pronome relativo aqui, que eu vi também, né, tipo, né, o epi e esse ro, que está retomando aqui, no caso, o skene, que é o tabernáculo, né? Então, justamente de como colocar, de como construir essa frase, né? E uma das maneiras que eu fui pegando, fui vendo até pelo construir o sentido, foi colocando aqui como um porquê. Foi como eu falei no início. É claro que, assim, como não é uma publicação meu ainda, né, a tradução, uma tradução ainda definitiva, então é claro que é natural até que, de repente, futuramente rever e, de repente, melhorar, até também pegando o texto, analisando com outros também, até para ver como se encaixaria. Lógico, também é uma outra tentação ao se pegar a tradução de um texto, né, que você está fazendo, e ver e tentar ali fazer parecido, né? Então, essa também, talvez, quando você pega um trecho assim, que você começa a engasgar, que tem muitos particípios, muitas orações, muitos verbos no infinitivo, e aquilo ali parece que não vai construindo sentido. Então, há uma tentação de olhar nos outros textos e ver como é que se pode fazer, né, de igual, como que aquele tradutor eventualmente teve a saída. Então, eu preferi não fazer isso, assim, de colocar qual foi a minha ideia inicial e depois, mais para frente, sim, de perceber que, de repente, ali, de mudar e deixar o texto mais solto, mais livre, né? Luiz, Oi. tá muito legal, cara. Você está apresentando as dificuldades também, que é importante, né? As dúvidas. Sim. Deixa eu te falar, tem a palavrinha aí que já tinha aparecido antes também, me parece, que é esquenos, né? Que aparece aqui no 4, que Sim. foi traduzida, ora como tenda, ora como tabernáculo. E eu estava dando uma olhada Isso. aqui, a nova versão internacional traduziu como casa. Eu fiquei pensando assim, Pois é. não achei legal, né? Só que também, assim, Não. tenda e tabernáculo não são exatamente a mesma coisa, não são sinônimos, eu acho, né? Eu diria que não. Não, realmente são coisas diferentes. A mesma coisa também vai aparecer com a palavra construção, né? Que também vai colocar como casa, e algumas traduções. Colocou no mesmo campo semântico, né? Talvez, assim, para poder... Exatamente, essa é uma outra questão que eu penso, né? Eu não sei se, de repente, ele coloca para facilitar o leitor, né? Que, de repente, ali, eventualmente, ele não está habituado com aquela palavra, né? Então, ele coloca ali o que seria mais próximo, não sei, né? Eu preferi, realmente, colocar a palavra que aparece no próprio dicionário. Deixa eu ver, que tabernáculo. Tabernáculo ou tenda, né? E não botar a palavra casa, que seria ali uma construção ali, vamos dizer assim, mais usual. Bom, deixa eu ver, aqui desse versículo ainda, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Talvez foi mais essa ideia mesmo de realmente ver essa dificuldade, né? De como colocar, né? Sim, uma outra coisa também aqui, né? Que eu reparei que muitos usaram também esse nesta, né? Esse esta, nesta tenda, né? Não foi uma coisa que eu não quis colocar, né? Ele coloca neste tabernáculo, e eu simplesmente coloquei neste tabernáculo, e não coloquei esse pronome demonstrativo, né? Tanto que ele eu imagino que é mais pelo sentido que tenha, mas não foi uma coisa que apareceu no texto, esse pronome demonstrativo, então eu preferi também não usar, mas eu imagino que seja por uma questão ali de facilitar a leitura né, do leitor, que de repente o eventual tradutor tenha colocado. Sim, uma outra coisa também que me chamou a atenção aqui foi justamente a questão de como colocar essa palavra sobrecarregado, né? Porque ele coloca aqui, né?
a questão do uso da vírgula, né? Gememos acabrunhados, né? No caso aqui, eu preferi colocar, estando no tabernáculo, suspiramos, vírgula, sobrecarregados, né? De colocar colocar essa vírgula, não colocar sem a vírgula, talvez como a Bíblia de Jerusalém coloca, né? Gememos acabrunhados, gememos carregados, e o Federico Lourenço também já coloca aqui entre vírgula, gememos sobrecarregados, né? Eu achei que seria interessante colocar entre vírgulas esse pedaço e não colocar sem vírgulas, embora as outras traduções colocaram, né? Então, foi uma outra diferença que eu vi. Porque acabrunhado acho que até atenua um pouco, né? O sentido aí é mais pesado mesmo do que acabrunhado, né? Pois é bem... Foi a única que colocou uma palavra assim mais diferente, assim, né? Mais diferente para isso. Nessa questão aqui também, ele aparece a palavra carregados e sobrecarregados, né? Então, também foi uma outra a questão também de usar. Por qual palavra seria mais interessante de estar? Carregado ou sobrecarregado? No dicionário que eu vi, ele coloca uma carga pesada, né? Então, falei, bom, então é melhor colocar os sobrecarregados, que é algo que é muito pesado, e não colocar algo carregado. Então, também foi uma escolha dessa também. Eu estava olhando o Liddell aqui, o Liddell Scott, e ele chega a colocar como opção deprimido até. É? Boa. Então, exatamente, aí entra na outra situação também, né, de qual palavra você coloca ali, né, às vezes você coloca uma palavra que está diferente das outras, assim, e depois, mas desentoou muito das outras traduções. Será que é coerente colocar? Será que não é coerente? Então, essa também acaba sendo muito também a dúvida também, né, de quem está traduzindo, ainda mais quando é um texto, assim, que já é conhecido, que tem várias traduções, várias releituras, então sempre fica essa, vamos dizer assim, essa dúvida, né, do que colocar. Algumas palavras não, realmente elas já são mais comuns mesmo, né, mas quando tem uma palavra assim que é um pouquinho diferente, acaba dando uma travada. Bom, o versículo 5 começa assim: Rode catergasamenos remas eis auto tuto teos rodus remin tu arabona tu pneumatus. Bom, aí a análise daqui, aqui já foi mais tranquilo até para traduzir, porque não tem assim muitas palavras assim diferentes, muitos particípios, nem muitos infinitivos que acabam se deixando ali a questão de usar os conectivos em português, né, que são as orações adverbiais. Então, aqui, esse ró está concordando com o particípio, no caso aqui eu coloquei como o que tem preparado. O remais, no caso aqui, funciona como objeto direto, como acusativo, o nos, né? O eis acompanha o acusativo, no caso ele vai concordar aqui com o autor. Na verdade, aqui, de como usar esse autor, foi talvez uma ligeira duvidazinha, né? Porque de como usar isso, poderia ter sido omitido, mas eu preferi usar na tradução. O tuto, que é o pronome demonstrativo, no caso aqui traduzido como isso, e theos, no caso aqui a palavra traduzida como Deus. Tá. E aqui do outro lado, de novo aqui vai aparecer o ró, que vai acompanhar aqui com o particípio dus, que é o que deu, né? O remin, que é aqui no caso já o dativo do remas, né? Que é o nos, aqui vai aparecer o para nós ou a nós. Esse tom vai acompanhar o substantivo arábona, que é penhor, e o tu vai acompanhar aqui o pneumatos, que é espírito. Bom, a minha tradução ficou da seguinte maneira, mas o que nos tem preparado, talvez, na verdade, foi até na verdade, aqui,
eu olhei, esqueci de mudar, seria, eu tinha feito antigo como aquele, né? Aquele que nos tem preparado para isso mesmo é Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Pois é, esse mesmo aqui que eu coloquei é o do autó, né? Para isso mesmo. Esse foi o único pedacinho aqui, né? De repente eu achei que poderia tirar para não ficar uma palavra meio assim, muito assim, usada demais, né? Talvez só para isso eu acho que daria sentido, mas foi uma coisa que na época, assim, eu preferi pelo menos por enquanto manter. Bom, a Jerusalém já traduz da seguinte maneira: e quem nos dispôs a isto foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito. A Ferreira de Almeida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Já o Frederico Lourenço colocou da seguinte maneira: quem nos preparou para isso mesmo é Deus, tendo-nos dado o penhor do Espírito. Bom, aqui na verdade não tem assim não vi pelo menos muita diferença de palavras, de sentido, né? Para outras traduções. Bom, deixa eu só trazer aqui o versículo 6. Bom, já o versículo 6, ele já começa da seguinte maneira: Taruntes pantotecai eidotes hot endemuntes ento somat equidemumen apotu quirium. Bom, aqui também foi mais tranquilo, assim, não tem tantas palavras e nem tantas construções sintáticas que deixam confuso. Foi bem mais tranquilo para traduzir. Então, esse primeiro aqui, o taruntes, né, que é um verbo no presente do particípio, voz ativa, aqui no caso, confiando ou tendo confiança. O uma conjunção conclusiva, portanto, pantote, advérbio sempre, e o kai, conjunção e. Bom, o eidotes aqui, no caso, que é o outro particípio, né, no caso perfeito, eu traduzi como sabendo, o hot, no caso aqui, o que, e aqui é uma outra palavra que ele vai usar, que ele vai fazer um pouquinho também de jogo de palavras, é uma coisa que é muito interessante que acontece quando vai lendo as cartas de Paulo, né, às vezes no português ou até mesmo em outro idioma moderno, a gente não consegue perceber, mas no grego é muito interessante perceber, como igual, por exemplo, aqui, né, ele coloca esse em, né, para, deixa eu botar aqui com outra cor, que vai dar a ideia de estar presente, e vai fazer a oposição, deixa eu ver aqui, com esse daqui, com ek, está ausente. Então, praticamente, quase a mesma construção, só que vai mudando somente o prefixo, né? No caso, mudando aqui o prefixo em para ek. Um é estar presente, o outro é o estar ausente. Bom, a minha tradução ficou da seguinte maneira: portanto, sempre confiando e sabendo que, ao estar presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Já Jerusalém já colocou da seguinte maneira: por conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor. Né? Aqui ele já usou a palavra mansão, eu prefiro colocar essa palavra. A Ferreira de Almeida, revista atualizada, colocou da seguinte maneira: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Já o Frederico Lourenço colocou da seguinte maneira: por conseguinte,
nós confiamos sempre, sabendo que, ao estarmos em casa no corpo, residimos longe do Senhor. Bom, aqui, embora sim, né, não tenha muita assim, diferença, mas é interessante perceber algumas palavras que os tradutores vão colocando, tipo, aqui a Pereira de Almeida coloca a palavra mansão, o Frederico Lourenço vai colocar a palavra residir longe, né? Talvez achei até um pouco mais um pouco mais assim, um pouquinho mais diferente, né? Mas mantém a ideia, né? Aqui no caso, no início, né? De estar confiante, o Pereira de Almeida coloca estar de bom ânimo, né? Eu preferi manter a ideia, na verdade, aqui, eu preferi mantendo o gerúndio, né? Confiando e sabendo, né? Eu até no início cheguei até a colocar temos confiança e sabendo o quê, mas até como são dois particípios, e até também para manter um certo paralelismo por causa da conjunção aditiva, né, que coordena duas orações, eu preferi manter sempre confiando e sabendo o quê, para ficar assim, essa ideia dos dois gerúndios sendo coordenados. Mas, assim, as outras não colocaram na primeira, colocaram somente o sabendo, né? E transformou esse confiando em estar confiante, sendo... já o Frederico Lourenço já coloca nós confiamos, então cada um foi colocando aí de uma outra maneira. E também, lógico, só o final, sim, né? Que é estar presente, está ausente, cada um foi colocando de uma maneira. O Frederico Lourenço preferiu colocar residir longe, o Ferreira de Almeida botou viver ausente, e a Jerusalém estar fora da nossa mansão, né? Aí ele já meio que acrescenta, já faz aí um acréscimo de algumas palavras para poder manter essa ideia da ausência. Esse trocadilho é muito legal, porque deu eco aí, não foi? Sim, mas tá. Esse trocadilho é legal porque endemel e equidemel tem essa ideia de... Por isso que eu acho que o Frederico Lourenço colocou casa, porque a ideia de morar, né? A coisa de ser nativo em um lugar. E equidemel é exilado, é o que está fora da sua terra, o que está fora do seu domicílio, né? E aí, por isso, talvez... Sim. É legal esse jogo mesmo. Sim, então, e ao ler assim, né, as cartas de Paulo, você vai vendo que é muito comum essa troca. E exatamente esse é o desafio de como jogar isso para o idioma, né, o português. Como é que joga isso para o português? Porque realmente, assim, por mais que mantenha assim a riqueza do texto, a coerência das ideias, tal, mas o jogo de palavra é evidente que ele usa realmente para poder fazer essa oposição. Aqui a gente viu em cima, né, de estar revestido e tal, e aqui também a mesma coisa. Então, e outros trechos também que eu fui lendo com esse meu aluno, que já está já na metade de 2 Coríntios, a gente percebe também que é inúmeras esse recurso que ele usa de pegar a palavra ali e colocar uma palavra que seria ali de sentido contrário, mas que tem ali uma raiz, alguma coisa ali que muda. É interessante esse recurso que Paulo vai usando. Bom, o versículo... Bom, ainda tem tempo ainda? Não dá para ir? Dá para seguir? Pode sim, tá Tá, ótimo. beleza. Bom, o versículo 7 aqui não tem um versículo muito pequeno, então é bem tranquilo para analisar, né? Dia pisteus ga peripatumen u dia eidos. Bom, dia acompanha genitivo, com pistel, que no caso aqui que é a palavra fé, né? Está no genitivo, a preposição, a conjunção ga, peripatumen, que é o verbo andar,
o advérbio não, né, que é o u, de a, de novo, vai acompanhar aqui, no caso, o substantivo eidus, que significa visão. Bom, pois andamos por fé e não por visão. Né? A Jerusalém coloca, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Aqui foi uma coisa bem interessante, porque aqui é mais para uma questão mais de gramática do que de outra coisa. Eu, na hora também, quando eu traduzi, eu coloquei pela fé e não pela visão. Mas olhando o texto, ele não coloca o artigo, né? Então, preferi manter essa ideia de colocar por e não pela. Então, andamos por fé e não por visão. Assim, não muda o sentido, nem significado, mas foi uma escolha aqui de ausentar o A para acompanhar a fé e o A para acompanhar a visão. A Alfeira de Almeida coloca, porque andamos por fé e não por vista. Eu achei interessante ele colocar essa palavra vista, né? Enfim, está no mesmo campo semântico. Já o Federico Lourenço, pois caminhamos através de fé e não através de visão. E achei bem interessante também essa diferença aqui de colocar através, né, ou se é por meio, que é uma outra dúvida que se tem também. Eu até também na época, na hora também que eu comecei a traduzir, eu falei, pô, mas eu coloco por meio da fé ou através da fé, né? Porque o através é aquilo que atravessa, né? E por meio é o caminho que se faz, né? E então eu preferi manter esse por, mantendo essa ideia mesmo de meio e deixar sem a presença do artigo, né? Por fé e não por visão. Bom, o versículo 8, aqui também foi bem interessante para analisar algumas coisas também. Mas o versículo também, bem, assim, algumas coisinhas que deixaram também, assim, que fizeram pensar um pouquinho, né? Mas, bom, eu vou ler aqui, depois eu mostro quais foram as minhas algumas observações. Bom, Tarume decai eudocumen malon, ekdemasai, ectu somatus kai, endemesai proston kyrion. Bom, aqui já esse verbo já tinha aparecido antes, né? Como tendo confiança como participa, agora ele aparece aqui já conjugado, confiamos. Eu preferi manter dessa forma, né, do jeito que ele aparece. Bom, aqui a partícula de, que ele pode ser, enfim, colocado aqui como alguma palavra de reforço. O cai, conjunção e, de soma. Aqui foi uma coisa bem interessante, né? Eu dou como, que é o verbo preferir, né? Ou achamos no sentido de pensar sobre alguma coisa, né? E o advérbio malon, que no caso melhor, e aqui de novo ele vai fazer o jogo de palavra, né? Ekde messai, está ausente, o verbo está no infinitivo, e vai seguido do ek, que também tem esse sentido, reforça essa ideia de para fora, né? E vai acompanhar a palavra somatos, que é corpo. E ele vai fazer de novo vamos dizer assim, a oposição com o verbo estar presente, ende messai, né? E aqui temos o pros, que vai acompanhar a palavra ton kyrion, que está no acusativo. Bom, aqui, esse também foi um pedaço também que eu coloquei, confiamos e preferimos, que é melhor estar fora do corpo e estar presente com o Senhor. Eu tinha colocado antes que confiamos e achamos melhor, né? E eu preferi trocar pelo verbo preferir, mas uma escolha mais, assim, de uma palavra pela outra. Bom, a Jerusalém já coloca da seguinte maneira: sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Aí, novamente, essa ideia de estar fora, a Jerusalém vai colocar como deixar a mansão. A Ferreira de Almeida vai colocar da seguinte maneira: mas
temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Já o Frederico Lourenço, estamos confiantes e nos agradamos, de preferência, e nos ausentarmos do corpo e residirmos com o Senhor. Bom, assim, algumas palavras são bem diferentes que eles vão colocar, mas, logicamente, o sentido. Bom, eu quis aproveitar o Malon, né, que é melhor, né, de dizer que é melhor, eu quis literalmente aproveitar a palavra do jeito que ela aparece, né, para justamente construir, né, usar. Então, aí nesse caso aqui, eu acrescentei o que é, para não ficar confiamos e preferimos, melhor está. Então, talvez, para jogar esse melhor aqui com o Malon, eu preferi colocar, preferimos, quer melhor, estar fora do corpo e estar presente com o Senhor. Né? Por causa aqui, pegando esse verbo seguido do ek, né? O ek demessai junto com ek, pegando essa questão de estar fora do corpo. Né? Enfim, aqui já as outras já foram trabalhando, já de deixar mansão, deixar corpo, enfim, já foram trabalhando usando outras estruturas. Deixa eu só baixar para cá. Bom, o versículo 9, ele começa da seguinte maneira. Opa, só baixar aqui. Diokai, mumeta, eite, eidemuntes, eite, ekdemuntes, eurastoi, autó, enai. Bom, esse versículo também foi bem tranquilo também para analisar. Bom, dió, por isso, bom, cai, conjunção e, esse filotimumeta, eu coloquei como somos ambiciosos, né? Outras traduções já vão colocar, temos ambição, eu preferi manter essa forma, somos ambiciosos. O eite é uma conjunção correlativa, então ela vai aparecer, né, duas vezes, né? Que pode ser seja, quer, ou, né? Aqui eu preferi manter seja. Bom, de novo ele vai colocar, né, o verbo, só que agora como particípio, né? Então, estando presente, ele vai fazer vamos dizer assim, né, uma oposição com estando ausente, né? O ek, o en e o ek, né? Junto com demuntes, né? Vai fazendo essa oposição. Bom, o eu arestoi como agradáveis, o autó a ele, e o enai é o verbo, no caso aí, o verbo emi, no infinitivo. Bom, a minha tradução ficou da seguinte maneira: por isso também somos ambiciosos, seja estando presente, seja estando ausente, somos agradáveis a ele. A Jerusalém já colocou da seguinte maneira: por isso também esforçamo-nos por agradar-lhe, quer permaneçamos em nossa mansão, quer a deixemos. A Ferreira de Almeida já colocou da seguinte forma: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Já o Frederico Lourenço colocou da seguinte maneira: por isso temos também ambição, quer estejamos em casa ou fora dela, de lhe sermos agradáveis. Então, aqui ele já até colocou uma coisa, quer estejamos em casa ou fora dela, já colocou já dessa forma. Bom, aqui não vi muita dificuldade, nem muita coisa para assim, para explorar de diferente. Somente, novamente, né, o estar presente e o estar ausente, que ele vai colocando de novo. Talvez somos ambiciosos, né? Talvez seja a única forma que talvez aqui a Bíblia não colocou, né? Que ele colocou, ele nem coloca esse verbo, né? Ele fala que esforçamos-nos por agradar, então talvez seja uma pequena diferença.
aliás, a Pereira de Almeida também, só o Frederico Lourenço que vai colocar esse verbo, né, ter ambição. Eu confesso que também que eu fiquei meio de como usar esse verbo, se não ficaria muito estranho, daria ser ambicioso, né, mas existe também nesse sentido mais positivo e não no sentido negativo, então eu acabei colocando, né, ele é literalmente a palavra que está no dicionário, então preferi manter e deixar dessa mesma forma. Bom, o último versículo, talvez até o maior de todos, que é o versículo 10. Ele começa da seguinte forma: Tu gas panta remais panerus tenai dei empiroster tu bematus tu Christu rina comicetai ancastus ta diatu somatus pros ha prazen eite agaton eite faulon. Bom, aqui é o versículo mais longo, mas não teve assim nenhuma diferença, uma dificuldade como no versículo 6. Bom, aqui o tus, que vai concordar com pantas, né, acusativo masculino plural, o remais, pronome pessoal acusativo, no caso acusativo, nos, faneiro tenai, ao infinitivo auristo, sermos manifestados, aqui, traduzido dessa forma, o dei, traduzir aqui, que é um presente indicativo na terceira pessoa, como é necessário, em prosten, perante, o tu, o artigo genitivo que está acompanhando o bematus, que é a palavra para tribunal. Bom, aqui do outro lado, o écasto, que é cada um, que é, no caso, como um pronome, mas ele é uma função adjetiva. Esse tá, artigo nominativo neutro plural, ele aqui, no caso, não aparece ele acompanhado de nenhum substantivo. Então, normalmente é traduzido como as coisas, como uma palavra, vamos dizer assim, indefinida, né? Generalizada. O dia, que está acompanhando aqui, no caso, o genitivo somatos, que é, no caso, a palavra corpo. Pros, preposição, que acompanha o ra, né, que está aqui no acusativo, no caso aqui eu usei como qual. O eprazen, o verbo praticou, né, indicativo, o auristo, né, caso traduzir como pretérito perfeito, e a conjunção correlata eite, né, que é seja, que vai acompanhar o agaton e o faulon. Assim, aqui do outro lado, só que eu esqueci também de comentar, né, o comicetai, né, que é, no caso aqui, o verbo receba. Na verdade, aqui eu tive uma ligeira dificuldade, sim, né, justamente para poder construir essa primeira parte depois do cada um, né. Bom, aí eu coloquei da seguinte maneira: pois a todos nós é necessário sermos manifestados perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba as coisas com o corpo, conforme o que praticou, seja o bem, seja o mal. Já Jerusalém colocou da seguinte maneira: porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Já Ferreira de Almeida colocou da seguinte forma: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Já Frederico Lourenço, pois é necessário que todos compareçam diante do tribunal de Cristo, para que cada um seja recompensado em relação às coisas que fez através do corpo, quer se trate de coisa boa, quer de coisa má. Justamente esse pedaço, né, que ele fala aqui, né, que cada um receba as coisas com o corpo, né, voltando aqui no texto, que é justamente esse pedaço aqui, né, seria as coisas, tá, diatu somatos, né, por causa do corpo, com o corpo, né, segundo, enfim, esse pedaço
justamente para manter uma ideia de sentido, né? A ideia, sim, é fácil de pensar, que cada um vai ser julgado, né, pelo aquilo que ele fez, aquilo, enfim, com o corpo, seja para o bem, seja para o mal, né? Só que, como ele vai colocando ele vai enriquecendo o texto, vai colocando várias estruturas, e muitas vezes realmente é a dúvida de colocar isso de uma maneira que não fica muito truncada, né? Essa que é a ideia. Então, foi da maneira que pelo menos momentaneamente, vamos dizer assim, né? Já que é um trabalho que ainda está em curso, né? De colocar dessa forma. Eu acabei colocando aqui, coloquei esse com o corpo, né? Acabei colocando isso isolado entre vírgulas, uma uma adjunta adverbial, e acabei colocando entre vírgulas para não ficar receba as coisas com o corpo, né? E sem a vírgula poderia dar esse sentido. Então, momentaneamente, eu preferi manter aqui no meio e deixar dessa forma. Mais para frente, né? Posso até rever e mudar. A outra dúvida também foi justamente de como usar esse prós aqui também, né? Eu acabei usando como conforme o que praticou, né? Esse Ra está aqui retomando sômatos, né? Conforme aquilo que ele praticou com o corpo, né? Então, esse prós aqui, não traduzi como para, né? Acabei traduzindo para manter o sentido de conforme, né? Uma outra forma também que eu vi que momentaneamente mantém a coerência do texto, resolve momentaneamente o problema, né? Assim, de como encaixar, e mantém ali, não fica, o sentido, pelo menos, não fica prejudicado. Do texto aqui, né, que eu apresentei, né, ainda tenho, vamos dizer assim, certezas do que eu traduzi, na verdade, ainda não muitas, né? A gente começa pelo menos a entender o que o autor quer dizer, e depois de como colocar isso como texto, de como usar, de manter uma coerência, de não ficar uma coisa que é Ctrl+C, Ctrl+V de outros textos, mas que fique também a própria presença do tradutor, né, ou dos tradutores, como é o caso que eu faço com o meu aluno, de uma maneira que não fique cópia e também não fique uma coisa totalmente fora de conexão. Ótimo, Luiz. Eu ainda nesse versículo 10, só aproveitando aqui, sobe aí um pouquinho para a sua tradução. Aliás, sim. desce. Sim. Não, essa coisa de com o corpo, eu fiquei pensando assim, talvez, para não dar ambiguidade, conforme o que praticou com o corpo, né? Já que você prefere usar o através do corpo, por meio do corpo. Eu só fiquei pensando... Eu também pensei nisso, exatamente. Ainda hoje de manhã ainda peguei isso para ver. E eu falei, bom, eu não vou conseguir pensar nada agora, e tem que, assim, né? Depois, mais para frente, mas realmente faz sentido, porque o que você falou, porque conforme o que praticou com o corpo. Conforme aquilo que praticou, né? Porque o que eu pensei assim, de manter bem, porque esse o que, né? Aquilo que estaria retomando o corpo. Mas não ficaria com essa palavra com o corpo no meio que isolada, assim, né? Eu até pensei em fazer isso e realmente colocar para cá, né? Opa. E ficaria dessa forma, e aqui receba as coisas conforme que praticou com o corpo, seja o bem, seja o mal. Se eu não me engano, alguém fez isso aqui embaixo. Eu acho que todas elas acabam fazendo isso, né? Por meio do corpo, que a Ferreira de Almeida coloca dessa forma. Já o Frederico através do corpo. Enfim, o talvez seja... O Frederico, toda vez que aparece de A, pelo menos nesse trecho todo, ele traduz como através, né? Pois é, isso que eu achei interessante. O através, e tem uma diferença de através por meio de, né? São coisas, embora na linguagem coloquial a gente use como sinônimos, mas tem diferença, né? E eu achei interessante que ele colocou nesse texto todos
por meio dele, coloca através dele, né? E os dicionários colocam que são coisas diferentes. Você vai lá através, lá ele coloca que é atravessar, né? Enfim, mas são coisas bem interessantes. Mas, assim, dentro dessa tradução, a do Federico Lourenço me chamou muita atenção, porque, por ser uma tradução mais, teoricamente, direta do português, eu não achei muitas coisas, assim, às vezes, que pudesse bater muito com... Não sei. Eu confesso que eu não li, assim, ainda as informações que ele dá nas introduções, nas notas, né? Ou seja, qual foi a ideia que ele fez. Mas eu vejo que muitas vezes ele acaba dando uma roupagem, é o que eu percebo. Assim, não vou dizer que seja ruim, mas às vezes fica um pouco diferente. Pelo menos a sensação que eu tenho. Bom, só para concluir, como eu falei, né, na verdade, a tradução que eu fiz ainda, né, é uma tradução que ainda está em curso, né, então é uma tradução que ainda tem o mais embora seja uma aula, né, que eu aplique para um aluno, mas fosse uma coisa assim, para apresentar, para publicar, é uma coisa ainda que eu tenho ainda muito trabalho ainda para poder ver, analisar, reanalisar, perder noites de sono, e altera dali, altera daqui, mas simplesmente é uma forma assim, de apresentar uma leitura parcial que eu, junto com o aluno, estamos feito. Lógico que na aula, como nosso papel ali não é bem montar uma tradução a ser publicada. É como cada palavra aparece no grego e como a gente pode ali, não uma tradução, mas uma forma ali rápida e analisada ali as palavras que podem ser usadas dentro do contexto. É claro que, inúmeras vezes, ao fazer essa tradução em aula, a gente também fica um tempo também debatendo, porque depende de vários contextos, de várias situações, principalmente quando você pega a carta de Paulo, e ele cita muitas vezes, conforme está escrito, que aquilo já é uma tradução do hebraico, e como que aquilo foi traduzido para o grego, né? E como que aquilo pode ser traduzido para o português. Então, é isso. Bom, agradeço a todos que estão participando e ouvindo. Enfim, qualquer coisa, se alguém quiser o texto, para quiser dar uma olhada, uma conferida, eu posso disponibilizar, né? Enfim, esse trabalho. Qualquer coisa também, se alguém quiser me seguir eu tenho meu perfil também profissional, eu tenho aqui também meu Instagram e, enfim, LinkedIn e tal. Quiser também seguir, eu deixo aqui também, posso, enfim, colocar lá no grupo. E, enfim, é isso, gente. É bem legal, né, cara, esse trabalho de fazer a 4 mãos, né, uma tradução, fazer coletivamente, né? A ideia da nossa oficina aqui passa um pouco por isso, né? De você fazer uma tradução e compartilhar, apresentar a tradução, uma coisa que normalmente a gente não tem a oportunidade de fazer, né? Um trabalho normalmente muito solitário, você ainda tem a possibilidade de fazer com mais alguém, e agora apresentando aqui para a gente é muito legal, né? Essa troca e o jeito como você fez, né? O jeito como cada um faz, a gente vai percebendo as escolhas, né? E o quanto é trabalhoso, mas ao mesmo tempo tão prazeroso, né? Fazer tradução, mexer com texto e fazer escolhas e analisar as traduções é muito legal. Então, mais uma vez, gente, parabéns aí, Luiz, obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço. E tamo junto, viu? Uma boa tarde para vocês. Valeu, obrigado, gente.